Nós temos mais um grande livro para trabalharmos, para estudarmos no Velho Testamento. Hoje nós vamos ver Joel, e você pode abrir aí já em Joel. Enquanto você procura Joel, eu estou com um projeto aqui na minha mão. Depois eu tenho mais, se você quiser ler um pouquinho a respeito. É um projeto de treinamento. Nós temos duas jovens que nós estamos querendo agora para outubro mandá-las para um treinamento lá na sede do Sun Life, que é esse discipulado que eu comentei com vocês, que eu faço com o Leonardo, na Costa Rica. Então eu quero, se você quiser contribuir, se você principalmente é pai de juniores, de adolescente, então seria muito importante, porque essas jovens, porque não dá para mandar todo mundo, então eu mando algumas que possam ir, e a missão delas é: absorva ao máximo, porque quando vocês chegarem aqui, vocês vão passar tudo que vocês receberam. Então a gente manda um grupo para poder absorver, assim como nós fizemos quando estivemos lá, e até hoje temos trabalhado bastante nessa área. Então está começando agora o discipulado da vida de Cristo aqui em São José, através do Léo, com os adolescentes, juniores. Você que é pai, por favor, fala com ele depois, coloca lá a garotada para fazer o discipulado com ele. E se você quiser contribuir com esse projeto, depois você fala comigo. Como igreja, a gente está num momento muito, muito bom. Graças a Deus, todas as contas estão em dia, o hotel está tudo certinho, está tudo pago. Graças a Deus. Mas nós tivemos aí, no meio do ano, vários gastos extras e também uma queda muito grande na arrecadação. Não dos irmãos de São José, graças a Deus, os irmãos de São José têm uma bênção. Sim, outras. Mas, enfim, então, como igreja, a gente não vai conseguir mandar. Então, a gente depende que os irmãos nos ajudem aí. Está aí o projeto. Se você quiser contribuir, tenho certeza que isso vai prosperar muito aí no ensino da vida de Cristo, da vida de muitos jovens e adolescentes e juniores. Irmãos, Joel. Deu tempo de achar. Todo mundo já está aí, provavelmente, com Joel na mão. Quando nós nos deparamos com o livro de Joel, nós nos deparamos com um livro que fala ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá, enfim, aos judeus de uma forma apocalíptica. Joel, ele fala do dia do Senhor. Mas é muito interessante, irmãos, porque Joel fala do dia do Senhor para que o povo mude o que estava acontecendo naquele momento. Não para que apenas o povo soubesse o que vai acontecer. Eu me lembro que com 13 anos de idade, eu falei pela primeira vez diante de uma congregação. Tinha tanto bom de gente, mas eu estava com tanto medo, sem fôlego, sem nada, que eu acho que foram 5 minutos. Mas dentro desses 5 minutos, o que foi que eu disse foi: Jesus está voltando. Preparem-se, Jesus está voltando. E é interessante como antigamente, eu não sei se aqueles que têm mais tempo aí de vida cristã, talvez se lembrem disso, mas antigamente se falava mais da vida de Cristo. Nós estávamos constantemente: olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Irmãos, nós temos que nos preparar, nós temos que vigiar, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar a levar a sua igreja, a arrebatar a sua igreja. De alguma forma, eu não sei porquê, talvez porque a igreja moderna foi pega num emaranhado de prosperidade, e aí começou a se falar de prosperidade, e isso e aquilo, e talvez esse assunto acabou ficando mais interessante para algumas pessoas, infelizmente, do que a volta de Cristo. Mas a grande verdade é que quando nós olhamos para o Velho Testamento, a mensagem lá atrás, no Velho Testamento, eram de coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda vão acontecer. O importante é, tudo que era dito que vai acontecer, ele era dito para transformar o seu presente, ou para transformar o presente daquelas pessoas. Então, quando você pensa na volta de Cristo, lembre-se de uma coisa: isso não é apenas para você saber, que legal, olha aí uma informação interessante sobre o futuro. Não. É para que você mude o hoje, para que você mude o agora. Então, quando nós olhamos o livro de Joel,
O livro de Joel, ele começa com a apresentação de Joel, né? Capítulo 1, versículo 1, que diz assim: palavra do Senhor que foi dada a Joel, filho de Petuel. Bom, essa aqui é o que nós sabemos do autor, isso aqui é o que nós sabemos do profeta. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para esse capítulo 1, nós entendemos algumas coisas. Primeiro, Joel, ele não fazia parte provavelmente do grupo sacerdotal, porque o pai dele não é falado mais nenhuma outra vez no Velho Testamento. O único lugar que se fala do pai dele, Petuel, é aqui, nesse momento. Então nós temos o homem Joel, que provavelmente era um profeta que tinha algum envolvimento com a questão agrícola, ou enfim, criava lá o seu gado, algo parecido, porque ele fala da sua vinha, ele fala da sua figueira, e então provavelmente Joel ele estava muito ali caminhando, provavelmente alguém que tinha a sua terrinha e plantava as suas coisas, porque era mais ou menos a visão que Joel vai nos dar do que está acontecendo. O nome Joel significa o Senhor é Deus. E é interessante porque em todo o seu livro é exatamente essa a mensagem dele. Gente, o Senhor é Deus, as coisas estão acontecendo porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e por isso preparem-se, porque o dia do Senhor virá. Joel fala muito do dia do Senhor. Ele traz esse evento que ainda vai acontecer, não aconteceu ainda o dia do Senhor, mas ele traz esse evento do dia do Senhor para aquele momento, dizendo: vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Teve uma calamidade que aconteceu, que nós vamos ver logo a seguir. E então, vocês estão vendo esse evento que está acontecendo aqui? Está vendo? Gente, isso aqui é só um dedinho, é só uma amostra do que é o dia do Senhor. É mais ou menos essa a mensagem de Joel. Interessante no livro de Joel, que em outros livros, o profeta, normalmente, ele aponta para os pecados das pessoas. Então ele fala, olha, imoralidade, idolatria, desobediência, e ele vai apontando, e aí então cai o juízo sobre aquele pecado que a pessoa está cometendo, que a nação está cometendo. Joel, ele não traz nenhum desses pecados. Joel não fala da idolatria. Interessante, porque a maioria dos Velhos Testamentos, principalmente dos profetas, falam da idolatria. Ele não fala da desobediência do povo. Interessante. Mas ele fala de uma outra coisa. Então, antes de vermos a mensagem de Joel, vamos entender um pouco o que está acontecendo com esse povo. Capítulo 2, versículo 13. Nós vamos entender o que está acontecendo. 2,13. A palavra de Deus diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E quando a gente lê esse texto, talvez para algumas pessoas isso passe desapercebido, mas se nós começarmos a buscar um pouquinho as coisas que estavam acontecendo e aquilo que Joel fala em todo o seu livro, você vai entender algo muito importante e interessante. Aquele povo estava cometendo um grande pecado. Talvez o pecado da idolatria continue acontecendo, talvez o pecado da desobediência continue acontecendo, mas um pecado maior e silencioso também acontece aqui. É o pecado do descaso. É o pecado de você agir como se Deus fosse apenas um mero sistema religioso. Esse povo, ele não está simplesmente vivendo um pecado daqueles grandes pecados que as pessoas olham e cheiram mal, como uma ferida. Não. Esse povo está com um pecado que muitas vezes silenciosamente ataca e destrói. Esse povo está simplesmente ignorando aquilo que Deus é e a palavra de Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe, quando nós olhamos para o que o povo fazia normalmente, eles rasgavam a sua veste. E Joel, ele está convocando toda a nação para um grande jejum, uma grande ação de arrependimento.
Então, provavelmente, quando ele convoca essas pessoas, por causa daquilo que está acontecendo, as pessoas viriam, elas rasgariam a sua veste, elas jogariam cinza sobre a cabeça, elas se colocariam no chão, elas se prostrariam no chão, e ali elas mostrariam a sua humildade, ali elas mostrariam o seu arrependimento, enfim. E aí Joel está falando o seguinte, falou, olha gente, mas é o seguinte, não adianta rasgar suas vestes não, se vocês não rasgarem o seu coração. Não importa as suas vestes, importa o seu coração. Rasguem o coração, porque o pecado da indiferença, ele pode destruir a sua vida. Ele está destruindo essa nação. Quando nós olhamos para Mateus, talvez você pense, mas e aí? Será que o Velho Testamento, sim, o Velho Testamento também fala disso. Abra lá em Mateus, deixa aberto, deixa guardado aí Joel. Dê uma olhadinha em Mateus capítulo 15, eu li hoje com o grupo de louvor. Mateus capítulo 15, versículo 8, versículo 9, diz assim, este povo, deixa eu ver para vocês verem, Mateus 15, 8 e 9 diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse povo me honra com os lábios, sabe? Quando nós olhamos para esse texto, nós deveríamos parar e fazer uma reflexão. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós viemos até aqui, nós cantamos, nós levantamos as mãos, nós participamos das ofertas, participamos até da ceia. Nós honramos muitas vezes o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Nós fazemos parte de uma cerimônia, nós fazemos parte de uma religiosidade, mas o coração está longe de Deus. E aí Deus está olhando e está dizendo o seguinte, a sua adoração é em vão. É em vão, não adianta nada. Não adianta nada nós fazermos tudo, não adianta nada nós tentarmos tudo, se nosso coração está longe de Deus. Irmãos, acredite, isso é tão silencioso, que isso te pega desapercebido. Você vai caminhando na sua vida cristã e as coisas vão acontecendo, porque normalmente é o que acontece, as coisas estão acontecendo, é um ativismo, uma coisa atrás da outra, e você de repente vai deixando aquele primeiro amor, aí você vai deixando de honrar a Deus, daqui a pouco você deixa de temer a Deus, e Deus já não é mais digno de ser temido, aí você deixa de honrar a Deus, mas você continua na igreja. Você continua na igreja, você continua cantando, você continua dando a sua oferta, dando o seu dízimo, você continua fazendo parte da assembleia, mas isso de nada adianta se o seu coração não está aqui, diante do Senhor, rasgado diante de Deus. Esse era o pecado daquele povo. E queridos, esse é o mal dos nossos tempos. Se nós pudéssemos fazer um raio-x espiritual, quantos corações endurecidos nós não encontraríamos? Se nós pudéssemos olhar aonde só Deus pode olhar, quantos corações duros nós não encontraríamos? Sabe, nós muitas vezes não temos coragem de entregar para Deus todas as coisas, porque aquilo que nós temos é mais importante, aquilo que nós somos é mais importante. Rasgar o coração quer dizer, Deus, não mais eu, agora o Senhor vai viver. Senhor, não mais eu, não mais os meus gostos, não mais aquilo que eu quero, mas o Senhor, aquilo que o Senhor quer. Uma mulher chegou para um pastor e disse, pastor, me defina compromisso com Deus. O pastor pegou uma folha em branco, assim como essa. Ele assinou na parte inferior da folha. E ele diz o seguinte, compromisso com Deus é você assinar o seu nome na parte inferior da folha e deixar Deus escrever o restante. Um coração rasgado e comprometido com o Senhor é um coração capaz de assinar na parte inferior da folha, em branco, e dizer, Deus, minha vida é tua, o Senhor a escreve como o Senhor quiser. Muitas vezes o que nós fazemos é o seguinte, Deus, não assina ainda não. Faz o seguinte, deixa eu ver o que é que o Senhor tem para mim, e depois eu assino. Se eu gostar, eu assino. Se eu não gostar,
Se o que o senhor está pedindo para mim é muito difícil, não é. Desculpa, Deus. Assim, a gente não fica assinando papel de graça para todo mundo, né? Não é assim. Vou simplesmente assinar o meu nome e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Acredite, a gente não fala isso com todas as palavras, mas agimos como tal. Precisamos ter compromisso. Esse era o pecado que o povo estava enfrentando. Agora sim, se o povo está enfrentando esse pecado, nós vamos ver qual é a mensagem então de Joel. Volta lá para Joel, dentro do capítulo 1 ainda, e nós vamos ver a partir do versículo 2. Veja só o que diz a palavra de Deus. Ouve isso, vós velhos, e a seus filhos, e aos filhos deste, e a outra geração. E aqui, o que está acontecendo. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha só. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte: e o que está ruim pode piorar. Está ruim, a coisa está difícil? Presta atenção. Está na hora de converter o seu coração. Está na hora de se render ao Senhor. Está na hora de rasgar o seu coração. Porque é o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador, comeu o destruidor. Em outras palavras, destruíram tudo. E é interessante, queridos, que algumas pessoas, elas falam, eu já vi várias pessoas dizendo, esse aqui é o demônio do gafanhoto, é o demônio do devorador. Não é demônio, é gafanhoto, é igual aquele grilinho, pequenininho, que é inofensivo, mas é o grande. Joel ele fala que a silhueta das montanhas foram tomadas por essa nuvem de gafanhotos que chegavam. O sol se escureceu, a lua se escureceu e as estrelas perderam seu esplendor. A sua mandíbula era como mandíbula de leão. E ele então comia todas as coisas. E aí Joel diz: a vinha está destruída, a figueira foi destroçada, os campos foram destroçados, está tudo comido, está tudo acabado. E vocês continuam com o seu coração endurecido, mesmo quando Deus move uma nuvem de gafanhotos sobre esse lugar para simplesmente chamar a sua atenção. Porque Deus faz isso. Deus quer chamar a nossa atenção. Depois dos gafanhotos veio um incêndio e acabou de queimar e torrar todas as outras coisas. E Joel está dizendo: queridos, rasguem o seu coração. Rasguem o seu coração. Não adianta rasgar as vestes. Não adianta religiosidade nesse momento. Não adianta uma campanha de 7 semanas, 21 semanas, 49 anos. Não adianta a campanha nesse momento se o seu coração não está rasgado diante do Senhor. Mas e se eu procurar alguém de oração forte? O pessoal dizem que na Bíblia não tem muita oração forte. Vou procurar alguém de oração forte por aí. Não adianta procurar oração forte se o seu coração não está rasgado diante do Senhor. Não adianta. Não adianta. O que Deus quer de nós, quando Deus chama a nossa atenção, e olha, Ele pode usar um vírus, uma bactéria, Ele pode usar uma situação difícil para chamar a sua atenção, para fazer com que você abra os olhos e perceba: Deus está aqui. Eu não posso ficar vivendo na minha vidinha de religiosidade, porque não é isso que Ele quer de mim. Deus quer de mim uma vida verdadeira, prostrada, legítima, com o coração rasgado, dizendo: Deus, não mais eu, mas o Senhor vive em mim e pode viver e escrever do jeito que o Senhor quiser, porque a minha vida está aqui, nas suas mãos, ela é tua. É isso que Deus quer. Mas nós, muitas vezes, mesmo diante da dificuldade, nós continuamos com o nosso coração endurecido. E aí nós colocamos a culpa no diabo, é o devorador, é o gafanhoto. Foi Deus que mandou essa nuvem de gafanhotos. Foi uma nuvem enviada por Deus para chamar a atenção de um povo de coração duro, de um coração endurecido, para que esse povo olhasse para Deus como filho, não como um Deus distante. Como está seu coração hoje? Joel então mostra
a respeito disso. Ele mostra que isso é apenas uma figura do dia do Senhor. É como se ele dissesse, gente, enquanto estivermos em pecado, talvez você pense, puxa, mas espera aí, eu não estou vivendo em pecado, por que algumas coisas estão acontecendo? Sabe, irmãos, é interessante isso, pensarmos. Tudo é consequência do pecado. Do pecado, dos pecados e do meu pecado. Do pecado original. Sabe, nós estamos num mundo caído. Nós estamos num mundo que já não é mais como Deus criou. Algumas vezes nós buscamos o paraíso. Esquece. Não tem mais paraíso. O paraíso acabou-se no dia que o homem decidiu se voltar contra Deus. Naquele dia, não apenas a humanidade caiu, mas o mundo caiu. A natureza, enfim, todas as coisas caíram. Quando nós olhamos para um terremoto, um tsunami ou algo parecido, nós estamos vendo a consequência de um mundo caído. Quando nós vemos um homem e uma mulher, nós temos aqui vários cursos que nos ajudam a lidar em família, com casais, enfim, todas essas coisas. E por que todos esses cursos são importantes? Porque a natureza foi transformada, caiu em relação ao pecado. O pecado que fez com que isso tudo acontecesse lá atrás. Então, a Bíblia diz que existe agora um conflito entre o homem e a mulher. O desejo da mulher será para o seu marido, e ele a governará, e ela não vai aceitar essa história. Então, choque. Sabe? As coisas poderiam ser simplesmente como um passeio no campo. Mas elas não são como um passeio no campo. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e fazer aquilo que Deus espera de nós, buscando a transformação da nossa família, a transformação de quem nós somos. Por quê? Porque o mundo está caído. Algumas vezes as pessoas falam, por que Deus? Por que isso acontece? E a resposta está lá em Gênesis. Porque nós pecamos e fomos tirados do paraíso. Fomos expulsos do paraíso. Mas não apenas do pecado original, mas dos pecados. Nós sofremos por causa dos pecados dos outros. O marido sofre com o pecado da mulher, assim como uma mulher sofre por causa do pecado do marido, assim como os pais sofrem por causa do pecado dos filhos, e os filhos sofrem por causa do pecado do pai. Sabe, uma criança que foi abusada, que mal ela fez, qual é o pecado dela? Nenhum, mas ela está sofrendo por causa do pecado da pessoa que abusou. Nós sofremos por causa do pecado dos outros. Nós sofremos por causa dos pecados. E também sofremos por causa do nosso pecado. Por causa do meu pecado. Porque todo pecado tem consequência. E aí, Joel está dizendo, chega. Precisamos rasgar o nosso coração. Nós não podemos ficar fechados em nós mesmos. Nós precisamos rasgar o nosso coração. E tudo isso que vocês estão vendo que está acontecendo é só uma provinha do que vai acontecer no dia do Senhor. Bom, para aqueles que não sabem do dia do Senhor, nós não vamos conseguir passar o dia do Senhor, mas anote aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Depois você vai ler 1 Tessalonicenses capítulo 5 e você vai entender o que é o dia do Senhor. Quando você for ler, note que primeiro o autor, Paulo, está falando na terceira pessoa, ou ele está falando para os judeus, e dizendo do dia do Senhor, com grandes calamidades e grandes coisas que irão acontecer, no dia em que Jesus virá para estabelecer o seu dia, para aniquilar o mal, enfim, será um dia muito difícil. Depois Paulo passa para a segunda pessoa. É interessante que quando Paulo passa para a segunda pessoa, ele está falando agora para a igreja, e ele fala, mas vós, ou mais nós, não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Então, o interessante é que o dia do Senhor não é para a igreja, para aqueles que se converteram, para aqueles que aceitaram a Cristo. O dia do Senhor são para aqueles que ficaram para a grande tribulação, e o dia do Senhor vem para acabar com a grande tribulação depois dos 7 anos. Bom, depois vocês vão ler lá e vocês vão entender um pouco mais. A questão é, quando rasgamos o nosso coração, então o que acontece? Vai lá, capítulo 2 de Joel, versículo 21 ao versículo 26. Joel capítulo 2, 21 a 26, a palavra de Deus diz assim, 21 a 26. Não temas, ó terra,
regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Talvez você está aqui nessa manhã, e talvez já tenha passado sobre a sua vida o devorador, o migrador, enfim, o destruidor, todos os gafanhotos, talvez tenham passado pela sua vida, e talvez você olhe para a sua vinha sempre representa alegria, sua vinha seja completamente destruída, e você olha para ela e fala, mas eu não tenho mais razão de sorrir nessa minha vida. Mas a palavra de Deus diz, primeiro ela diz, rasga o seu coração, e depois ela diz, alegra-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. O deserto pode reverdecer, ele pode voltar a ficar verdinho, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo devorador, como pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabe, irmãos, toda essa promessa foi feita para os judeus, não foi feita para nós, igreja. Mas eu quero dizer para você que nós encontramos as mesmas promessas para nós no Novo Testamento. As mesmas promessas. Mas essas promessas não são para quem está com o coração endurecido. Essas promessas não são para quem vive uma vida de religiosidade. Essas promessas são para aqueles que se rendem diante do Senhor e permitem que Ele escreva a sua história. Quando nós fazemos isso, ainda que no meio da história apareçam alguns gafanhotos, nós estaremos contentes, porque nós vamos saber quem é o autor dessa história. Sabe, irmãos, Luciano Pavarotti, um dos grandes tenores, um dia perguntou ao seu pai, um padeiro, pediu que lhe ensinasse a respeito da música. E o seu pai então disse, olha, exercite a sua voz, exercite a sua voz. E foi o que ele fez. Ele exercitou arduamente a sua voz. Já grande, num curso a respeito de ser um professor de música, um dia ele perguntou ao seu pai, o que fazer? Pai, o que eu faço? Eu me torno um professor ou eu me torno um cantor? E aí o pai disse o seguinte, sabe, filho? Na vida, nós temos várias cadeiras. Mas algumas vezes nós precisamos escolher qual cadeira queremos sentar. Porque se nós sentarmos no meio, provavelmente nós vamos cair. Concentre-se e sente em uma das cadeiras. Ele entendeu o recado. Depois de 14 anos e muita frustração, muito desapontamento, muitas situações difíceis, Pavarotti cantava pela primeira vez no Metropolitan Opera, depois de 14 anos sentado nessa cadeira, e se tornou um nome mundialmente conhecido. Na vida cristã, não tem muita diferença. Nós temos a nossa vida, e nós temos também a vida de Cristo. E algumas vezes nós precisamos decidir em qual cadeira nós queremos sentar. Eu quero sentar na cadeira da minha vida, onde eu controlo, onde eu sou o dono, onde as coisas acontecem do meu jeito. E sabe, muitas vezes é aqui que nós sentamos.
nossa cadeira, o nosso trono. É o trono da nossa vida. É onde nós controlamos as coisas que acontecem. E vem as situações difíceis, nós seguramos ali na nossa cadeirinha, e não, eu vou ficar aqui do meu jeito. Do meu jeito. Mas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o que Cristo quer de nós é que você se sente onde Ele está. Deixe o trono da sua vida e se sente onde Deus quer, na vontade de Deus. Não dá para sentar no meio. Talvez alguns falem, se você juntar, você consegue sentar no meio. Não dá, sabe por quê? Porque a vida de Deus, a vida de Cristo é distante da nossa vida. Não dá para sentar nas duas. Então algumas pessoas, elas usam a criatividade, elas sentam mais ou menos tentando usar um jeitinho. Eu fico na minha vida, mas eu fico na vida de Cristo. Os pés estão ali. Senhor, olha, eu estou me equilibrando aqui. Eu estou te dando prioridade, Deus. Eu estou na sua cadeira também. Mas sabe como é que é? Não dá para largar minha vida assim. Eu sei que você não pensa desse jeito, largar a minha vida. Mas quando você não se rende, é como se você estivesse dizendo isso para Deus. Amém? Nós não falamos isso, mas nós agimos dessa forma. Quando nós continuamos deixando Deus para a segunda, terceira, quarta, quinta opção em nossas vidas. Quando nós continuamos não nos aplicando na palavra dEle, quando nós continuamos não vivendo aquilo que Ele diz, quando nós continuamos não permitindo que Ele viva, quando nós não fazemos aquilo que Ele espera de nós, nós estamos dizendo para Ele, Senhor, só um pouquinho na sua, e o resto está na minha. Mas sabe, irmãos, isso não adianta. A única forma de vivermos uma vida autêntica é rasgarmos o nosso coração, é rasgarmos os nossos conceitos, as nossas manias, os nossos erros, as nossas vontades, e dizer, Deus, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu sento na cadeira dele, na vida de Cristo, e eu deixo Ele controlar a minha vida. E eu vou viver aquilo que é a vontade de Deus para mim. Queridos, sem perceber, nós permitimos que o nosso coração seja endurecido. Mas é importante voltar atrás e pensar, como está o meu coração? Onde eu estou sentado? Estou sentado na minha cadeira? Ou estou sentado na cadeira de Cristo, onde Ele comanda, deixando o trono da minha vida para Jesus? Como está o seu coração? Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã, Pai, nós nos colocamos na Sua presença. Como é difícil, Pai, porque sem perceber, muitas vezes, nós acabamos caindo, Senhor, na mesmice. Acabamos caindo, Deus, na indiferença. Na indiferença, Senhor Deus, de vivermos da nossa forma. Na indiferença de vivermos do nosso jeito, Pai. Caímos, Senhor Deus, na indiferença em relação ao Senhor, deixamos de temer, deixamos de crer. Começamos a agir do nosso jeito. Começamos, Pai, a resolver as coisas como se nós fôssemos os senhores do nosso coração. Nessa manhã, olhando, Deus, para a história do livro de Joel, entendemos que muitas vezes Deus, o Senhor, tem tentado chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção para não sermos religiosos, mas para sermos seus, ó Pai. Que isso possa ser verdade em nossas vidas. Que não vivamos, Deus, sentados no nosso trono. Que não vivamos sentados, Senhor Deus, no lugar onde nós controlamos a nossa vida carnal, mas que possamos deixar de viver a nossa vida, morrer para nós mesmos e vivermos a Sua vida, Senhor. Não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Em nome santo de Jesus, faz isso em nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Eu espero que com o coração rasgado você saia por essas portas. Eu espero que sentado na poltrona ou no lugar onde é do Senhor, você saia por essas portas e simplesmente permita que as pessoas vejam Jesus através da sua vida. Deixe Jesus viver a sua vida. Deixe Jesus viver através de você. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Deus os abençoe e tenha um bom domingo em nome de Jesus. Deus abençoe.